Olá, seja bem-vindo ao canal RP Automation Brasil. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e no vídeo de hoje a gente vai aprender como trabalhar com o Excel, automatizar aquelas planilhas que a gente utiliza diariamente, tá? Para isso a gente vai utilizar o A2019. Para quem não conhece, o A2019 é o último release da Automation Anywhere, o último produto, assim digamos, tá? E com o A2019 a gente consegue automatizar os processos a partir do navegador, a partir de qualquer navegador e qualquer sistema operacional, até mesmo dos nossos tablets, dos nossos iPads, tá? Então eu vou acessar aqui o meu Commander Edition, tá? Dentro do Commander Edition eu acesso aqui a minha opção de MyBots, né? E dentro de MyBots, né, eu seleciono a pasta que a gente quer trabalhar, tá? Então selecionei a minha pasta aqui. Tá, então, quando a gente está dentro da opção My Bots, tem esse ícone aqui, ó, que é Create Subfolder ou criar subpastas, tá? Você pode trocar o idioma aqui para português, tá? Vou trocar para português para facilitar. Atualizar a página. Então, dentro da minha pasta aqui, eu posso criar uma subpasta, tá? Dentro aqui da pasta que eu selecionei, que seria My Bots, eu posso criar uma pasta aqui como Excel. E dentro dessa pasta eu posso criar um bot ou diversos bots, múltiplos bots. Então eu vou criar um robô aqui chamado Excel. Tá? E basicamente esse robô ele tem a função de abrir o navegador, extrair, acessar um site, extrair uma tabela. E essa tabela ele tem que adicionar essas informações dentro de uma planilha do Excel. Tá? Então para fazer isso é bastante simples. Basicamente o que a gente precisa fazer é procurar por navegador. Então a gente tem o comando aqui de iniciar site. É, eu vou selecionar, eu vou colar aqui dentro de URL a website que eu quero extrair, né, e eu vou selecionar aqui o Google Chrome. Tá? Então vou clicar em aplicar, salvar e depois eu vou clicar em executar. Então ele vai começar a fazer o download das dependências, depois disso ele executa o robô e vai acessar a página que eu pedi. Tá, então é uma página do Wikipedia, uma página que possui aqui a lista das cidades mais populosas do mundo. Tá? E deixa eu só abrir uma nova janela aqui para ficar melhor a visualização. Então eu tenho aqui a posição, cidade, imagem, população, definição. Tá? Então para salvar no Excel, o que eu vou precisar é a posição, cidade e população. Tá? Posso até colocar a definição aqui também. Tá? Lembrando que os índices no A2019 eles iniciam com 0, tá? Diferente da versão 11 que iniciava com 1, 2, 3 e 4, tá? Então, por exemplo, se eu quiser capturar a posição no A2019, essa coluna começa com índice 0 e na versão 11 ela começa com a posição 1, tá? No nosso caso vai ser posição 0, cidade 1, população 4, tá? Imagem 3, definição 5. Beleza, então eu vou fazer o quê? Eu venho aqui, eu posso clicar aqui ó, dentro de aliás, nessa câmera, nesse ícone de uma câmera, que é o botão de gravar, tá? A opção gravar. Então ele vai implementar o bot, gravando a ação, ele vai pedir para eu selecionar aqui a página que eu quero automatizar. Então eu tenho aqui listas das cidades mais populosas. Sempre isso vai se basear pelo título da janela que a gente está trabalhando. Então vou selecionar aqui lista das cidades mais populosas, clicar em Start Recording. E o que eu preciso fazer agora é o seguinte, eu preciso clicar em Start Recording para iniciar a gravação e depois eu preciso passar o mouse em cima da tabela até ele circular toda a tabela com uma linha vermelha. Tá? Depois que ele circular, eu posso dar um clique com o botão esquerdo que ele começa a processar e armazenar essas informações. Tá? Então eu vou dar um left click e depois eu posso clicar em End Recording, tá? Para parar a gravação, que eu já cliquei e eu não preciso mais manipular essa tabela. Então, quando a gente clica aqui em gravador, ele está com a opção de capturar. Basicamente, a ação que eu fiz foi clique com o botão esquerdo do mouse. Tá? Mas se eu deixar desse jeito e executar o robô, ele vai abrir a página, ele vai executar o primeiro passo, abrir a página, e a segunda, ele vai clicar com o botão esquerdo e isso não vai acontecer nada. Então, basicamente, é você acessar o site, clicar no meio da tabela, isso não, você não consegue armazenar essas informações.
tá? Ao invés de deixar aqui como clique com o botão esquerdo do mouse, eu vou clicar para obter tabela, tá? Então, quando eu seleciono essa opção aqui, obter a tabela, eu consigo armazenar essa tabela, todas as informações, todas as linhas e todas as colunas dessa tabela dentro de uma variável, tá? Então, a partir dessa variável, eu consigo inserir essa informação em um CSV, em um Excel, enviar por e-mail, qualquer informação. Qualquer ação que eu deseje fazer, eu consigo fazer a partir dessa variável. Então, vou clicar aqui, vou selecionar obter tabela, e aqui ele pede para eu criar, ou atribuir a saída a variável. Então, eu preciso o quê? Criar uma variável para armazenar os valores dessa tabela. Então, eu vou criar aqui vtable, né? Posso criar aqui vtabela, então vou colocar aqui na descrição, armazena todos os dados da tabela. Então, eu dei o um nome para a variável e aqui eu coloquei uma descrição, armazena todos os dados da tabela. Basicamente, o que eu tenho que fazer agora é clicar em criar e selecionar e posso dar um aplicar, ok? Então, nosso robô já faz o seguinte, ele abre a página web, né? Então ele clica aqui, ó, aliás, ele inicia o site, vai direto para aquela página que a gente definiu, né, com essa URL aqui, com a lista das cidades mais populosas. Segundo passo, ele captura a tabela, né? Então a ação aqui é obter tabela do lado direito, obter tabela. Então, só para ver se está funcionando, eu vou fazer um loop nessa tabela. Eu quero mostrar, imprimir os resultados na tela. Então, eu venho aqui dentro de ações, eu vou procurar por loop, que seria uma repetição, uma cadeia de repetição. Tá? Então, aqui o interador, né, o iterator, que ele pergunta basicamente o que eu quero fazer o loop, sobre o que eu quero fazer o loop. Então, é para um arquivo, para cada arquivo em uma pasta, se é cada linha em uma tabela no banco de dados, se é no calendário do Office. No nosso caso, o loop que a gente vai trabalhar é em cima de uma tabela. Então a gente seleciona aqui, ó, tabela de dados para cada linha de uma tabela, tá? E aqui eu seleciono aonde que eu vou salvar as informações da, da tabela que eu acabei de capturar. Então, o que eu faço? Eu tenho aqui a variável tabela, né, que foi a que eu criei e armazenei as informações, né? E quando eu criar o loop, aliás, quando eu criar quando eu for fazer o loop, cada resultado que ele capturar, ele vai pedir para eu salvar em uma variável. Tá? Por exemplo, eu tenho, simplificando, aquela primeira etapa que eu capturei a tabela, ele pediu para eu armazenar em uma variável. Agora, ele vai ler cada linha dessa tabela que eu armazenei em uma variável e eu preciso armazenar essas informações, eu preciso mostrar essas informações na tela. Então eu vou armazenar em uma segunda variável e para mostrar essas informações na tela. Eu vou armazenar essas informações, aliás, eu vou mostrar essas informações na tela para a gente verificar se o loop ele foi capturado com sucesso. Então eu vou criar uma segunda variável, tá? Só lembrando, a primeira variável já tem todos os valores e essa segunda variável, ela armazena cada linha dos valores que estão sendo processados, que são processados na primeira variável. Então eu posso colocar aqui, ó, variável linhas da da tabela. Então vou clicar em criar e selecionar, posso dar um aplicar, beleza. O que eu vou fazer agora? Vou procurar por mensagem, aliás, está caixa de mensagem, né? E legal. O que eu mostro? Esse comando aqui, ele mostra uma mensagem na tela, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, inserir a mensagem a ser exibida, vou clicar com F2, tá?
Só que eu não vou conseguir mostrar aquela primeira variável que a gente armazenou todas as informações, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou clicar com F2 aqui e vou clicar linhas da tabela. Então eu posso colocar aqui, ó, o índice 0. Por que o índice 0? O índice 0, ele tem as informações, 0 é sempre a primeira coluna, a primeira linha. Então eu tenho posição, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, posição, que é o índice 0, né? Então o índice 0 ele vai sempre ser a primeira coluna. E agora a gente quer trazer também a cidade, tá? Então é índice 0, 1. Então a cidade está na posição 1. Então eu vou colocar aqui cidade. Vou pressionar F2, selecionar a variável que eu criei para o loop, que é a linhas da tabela, e vou colocar aqui 1. E por último eu tenho população, que é o índice 3. Então vou pressionar F2, seleciono aqui a variável que eu criei para o loop, que é a linhas da tabela, e coloco 0, 1, 3, né? 0, 1, 2 é uma imagem, 3 é a população. Então eu vou clicar em aplicar, clicar em salvar e vou fechar a página e vamos executar. Fazendo download da dependência. Agora ele começa a execução do robô. Ele abre a página, segundo ele vai procurar a tabela que a gente quer automatizar. Né? Então eu tenho lá posição, né, cidade e população. Então eu tenho lá posição 1, nome da cidade, população. Posição 2, nome da cidade, população. E assim vai até chegar na última linha aqui, que é 31. Tá? Então eu posso fazer o que? Eu posso parar a execução desse robô aqui, interromper, vou dar um close, vou fechar isso aqui. Legal, mas agora como que a gente adiciona, como que a gente insere essas informações dentro do Excel? Tá? Eu criei uma planilha aqui dentro dos meus documentos. Então eu tenho aqui Automation Anywhere, eu tenho aqui RPA, Automation Brasil, que já deve ter informações, aliás, 7 kilobytes, então já tem informações que eu armazenei. Então eu vou fechar aqui, vou abrir essa planilha. Ops, está vazia? Ok, não tem nenhuma informação. Então o que, que eu vou fazer? Agora que que eu já mostrei para o robô que ele tem que acessar a página, armazenar a tabela em uma variável e fazer o loop, eu não preciso mais desse message box. Então eu vou desativar, né, essa mensagem, eu não quero que fique mostrando essas informações a cada interação do loop no meu robô. Tá? Só que antes, o que, que eu vou fazer? Quando ele abrir o site e capturar, eu vou pedir para ele abrir a minha planilha. Note que aqui a gente tem Excel avançado e a gente tem Excel básico. Então, basicamente, a diferença entre esses dois pacotes de comandos é que com o Excel avançado, a gente precisa ter o Excel instalado na nossa máquina. E com o Excel básico, a gente não precisa ter o Excel instalado na máquina. Então ele consegue, se você utiliza o Excel básico, por back-end ele já consegue inserir essas informações em cada linha, em cada coluna dentro do Excel, mesmo que você não tenha a aplicação instalada na sua máquina. E com o avançado você precisa ter, porque ele tem mais recursos. Então você pode filtrar uma planilha, converter para Excel, excluir coluna, excluir célula e etc. Tá? Nesse caso eu vou utilizar o Excel avançado, porque eu quero mostrar para vocês como que o robô ele preenche essas informações de acordo com o que a gente vai fazer. Tá? Então depois que ele capturou, antes do loop, fora do loop, loop é esse bloco aqui, tá? Isso aqui eu não preciso mais, eu vou deixar o loop vazio. Fora do loop, eu vou pedir para ele abrir o Excel, então eu vou procurar aqui pelo comando abrir. Arquivo do control room significa que a gente pode armazenar essa planilha no servidor, tá? Arquivo do desktop, a gente pode carregar um arquivo direto do computador, ler essas informações direto do computador, ou variável, a gente pode adicionar essa informação dentro de aliás, essa planilha dentro de uma variável, tá bom?
No nosso caso, a gente vai utilizar o arquivo do desktop, vou clicar em procurar. Vou clicar em procurar, ele vai selecionando o caminho, eu vou lá para o meu documento. Então, eu tenho aqui RPA Automation Brasil, seleciono o documento que eu criei, tá? E vou clicar em aplicar. Ok, depois que ele aplicou, eu posso fazer o seguinte. Já tô com o Excel aberto. Aqui dentro do Excel, posso utilizar o comando definir célula. Então, vem aqui, ó, definir célula dentro do loop, tá? E célula ativa. Quando a gente abre o Excel, quando a gente utiliza esse comando de Excel abrir, se a gente não utilizar o comando ir para a célula, cadê esse cara aqui? Go to cell, go to cell, go to cell. Aqui, ó. A gente tem esse comando go to cell. Então a gente pode definir para qual célula que o bot ele começa alimentando a planilha. Se a gente não insere essa informação, sempre vai ser A1, tá? Então, como a gente já está na coluna A1, na célula A1, o que eu vou fazer? Eu só vou definir o valor da célula. Então, eu vou pressionar aqui dentro de valor da célula, eu pressiono F2, linha da tabela, insiro a primeira coluna. Lembrando que a primeira coluna é o valor 0, o índice 0. Segunda coluna é o índice 1. Sempre começa com 0, nunca com 1. Tá? Então, vou dar um aplicar aqui. E agora, eu vou utilizar o comando go to cell. Tá? Go to cell, vou procurar aqui go to cell. Ok, então, analisando. Ele entrou no loop, deixa eu abrir o Excel aqui. Blank. Ok, ele abre o Excel, ele vem selecionado a célula 1. Então ele preenche a informação na célula 1. Depois que ele preenche a informação na célula 1, ele precisa ir para a célula B. Então a célula B ela está uma célula à direita. Então o que a gente faz? Depois que preencheu a informação, a gente utiliza o comando go to cell e vamos selecionar aqui na célula ativa uma célula à direita. Então é one cell to the right, ok? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar no primeiro comando, vou dar um Ctrl C, clico aqui, dou um Ctrl V para ele colar a informação. Na primeira, aqui dentro do loop, na primeira interação, a gente tem o valor 0. Foi para a direita, eu não quero mais o valor 0, eu quero a segunda coluna. Então eu coloco 1. Vou fazer a mesma coisa, clicar em Ctrl C, vou dar um Ctrl V. Aqui eu quero que ele preencha, vá para a direita, preencha, vá para a direita, são 3 valores que a gente vai preencher. Eu vou copiar esse go to esse definir célula, vou dar um Ctrl V, e aqui eu não quero mais o valor 1, eu quero o valor 3. Por quê? Eu quero armazenar a coluna posição, que é o valor 0, cidade, que é o valor 1, imagem eu não quero, que é o valor 2, e população, que é o valor 3. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui no meu Ctrl 1 e vou selecionar coluna 3, certo? Seleciona a coluna 3. Ok, depois que ele chegou aqui na coluna 3, na coluna C, o que ele tem que fazer? Ele tem que descer uma célula e ir para o início da linha, para ele ficar nessa repetição do loop para para a quantidade de informações que a gente tem dentro da nossa planilha. Então ele 1, 2, 3, volta para o começo da linha. 1, 2, 3, volta para o começo da linha e vai preenchendo as informações que a gente tem lá da nossa tabela aqui do Wikipedia. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Abro o Excel, preencho todas as informações e depois que eu preencho a terceira coluna, eu vou fazer o seguinte, ao invés de ir uma célula à direita, eu vou uma célula para baixo. E depois que eu for uma célula para baixo, eu tenho que voltar para o começo da linha. Tá? Então ele vai fazer o quê? Preenche, vai para a direita, preenche, vai para a direita, preenche, vai. Depois que ele preenche a terceira, ele vai para baixo e vai para o início da linha. Depois que ele vai para o início da linha, ele volta para o segundo item. Então ele pega isso, pega esse primeiro valor, pega o segundo valor, pega o terceiro valor, preenche no Excel, vai lá no Excel uma linha para baixo, vai para o início da linha e ele volta para o início do loop. E ele vai repetir
ele vai fazer essa repetição até chegar nessa linha aqui, ó, que é bagdá. Ele vai fazer essa repetição, depois que terminar essa tabela, ele já sai do loop, finaliza o robô, finaliza o processo, tá tudo pronto, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou... Aqui o robô já está pronto, tá? Mas eu quero que vocês vejam o robô preenchendo essas informações no Excel, tá? Porque senão ele pode fazer em back-end, então ele pode acessar, pegar, capturar o valor, preencher no Excel e a gente nem percebe que ele fez, que ele já preencheu as informações. O que que a gente tem que fazer para a gente acompanhar o robô trabalhando, para a gente acompanhar o robô preenchendo as informações? Dentro de ações, aqui no lado direito, a gente tem um comando chamado janela, tá? E dentro de janela a gente tem aqui o comando ativar. Então, o que vai acontecer? Ele vai acessar o site, vai capturar a tabela, abrir o Excel. Depois que ele abrir, eu quero que ele ative a janela do Excel. Como que eu faço? Procuro por janela, clico ativar, seleciono aqui do lado direito a, a, a janela que eu quero que ele ative. No caso é a nossa planilha do Excel, chamada cidades. Tá? Eu tenho um documento já aqui chamado cidades. Então, cidades, Excel, vou fechar isso aqui. Então, save. Ok, depois que ele ativou, eu vou fazer o quê? Eu vou pedir para ele maximizar a janela do Excel. Então, maximizar, seleciono a janela, seleciono cidades do Excel. Clico em aplicar, salvar. Quando ele dá essa notificação, significa que eu não salvei algo. Preciso procurar aqui o que eu não salvei. Geralmente aparece com o ícone de um lápis aqui, ó, tá com o ícone de, acho que é de uma prancheta ou de um disquete, tá? Mas na última versão era um lápis. Então, vou clicar em salvar, cliquei em aplicar e agora eu posso executar. Só vou fechar a janela, clico em executar, ele vai começar a implementação do robô. Depois ele já começa a execução do bot. Tá, então ele está fazendo o download da dependência, começou a execução, abre o site, procura a planilha no Excel, aliás, procura a planilha na página web. Tá? Depois que ele encontrou essa planilha, o que ele vai fazer? Abre o Excel e começa a preencher as informações que a gente pediu. Tá? Então ele está fazendo o loop lá no Excel, na planilha da web, preenchendo as informações e, ok, chegou em Bagdá, ele para. Ok, agora uma última dica, vou clicar em Don't Save. Tudo que a gente abre, a gente tem que fechar. Tá? Então eu não vou fechar o navegador, mas eu vou fechar aqui a planilha do Excel. Então eu tenho aqui um comando de fechar, vou dentro de Excel avançado, lembrando, se a gente iniciou aqui com o Excel avançado, se a gente utilizar o Excel básico, vai dar problema. Tá? Ele vai falar que não encontrou a planilha, não encontrou o documento que a gente estava trabalhando e etc. Então a gente tem que clicar aqui, ó, Excel avançado, fechar fora do loop. Como que eu sei que está fora do loop ou não? Aqui, ó, esse bloquinho que está selecionado aqui com uma linha azul é o loop. Tudo que está fora dessa linha azul está fora do loop. Então, dentro do comando Excel avançado fechar, ele pergunta se eu quero salvar as alterações ao fechar o arquivo. Tá? Eu posso selecionar isso aqui se eu quiser salvar. Se não quiser salvar, eu não preciso marcar essa caixinha. Tá? Vou executar mais uma vez. Vou clicar aqui em lista. Só relembrando, nosso robô abre o site, captura a tabela, abre o Excel, ativa a janela do Excel. Sempre a gente pode ver essas informações pelos títulos. Depois que ele ativa essas informações no Excel, ele maximiza a janela do Excel e depois ele faz o loop naquela tabela da internet. Então, para cada linha do loop, ele executa isso aqui. Na primeira linha, ele define o valor, vai para a sala direita, define outro valor, vai para a sala direita, define o valor, vai para a sala de baixo e volta para o início. Depois, ele volta para cá, para o início do loop, já na segunda linha da nossa tabela lá na página do Wikipedia, tá? Então ele faz essa repetição 31 vezes, tá? Que a gente tem o primeiro até o 31. Depois que ele termina essa repetição, ele vai fechar o Excel, tá? A gente consegue ver também dentro de lista, a gente pode expandir o loop, a gente consegue ver todos os comandos que estão dentro do loop quando a gente clica aqui do lado, aqui nessa setinha para baixo
em expandir, tá? Então eu vou executar o robô novamente, tá? Então ele vai entrar no pré-processing, faz o download das dependências do robô e executa. Então ele vai abrir a página, agora ele vai procurar a planilha, a tabela dentro da página web. Depois que ele encontra, ele abre o Excel, o Spreadsheet, ativa, maximiza e começa a preencher as informações direto da nossa página da internet. Tá? Então, vai até o 31. E legal. Pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Obrigado por ter assistido até aqui. No próximo vídeo, eu tenho duas ideias de vídeo. Ou a gente fazer uma integração com a API, utilizando algum sistema de mensagem, por exemplo, o WhatsApp ou o Telegram. Ou a gente pegar as informações de uma planilha do Excel e cadastrar em um site, em um formulário. Por exemplo, o cadastro de novos alunos. A gente tem uma planilha lá no Excel que a gente pega essas informações e preenche no formulário e vai cadastrando. Tá? Se você tiver alguma ideia de vídeo, pode deixar alguma ideia de vídeo de automação, pode deixar aqui nos comentários, que será super válido. E se você gosta do meu trabalho, gosta dos vídeos que eu estou fazendo, por favor, se inscreva no canal, clica no botão de like e compartilhe o vídeo com seus amigos, tá? E a gente também tem um grupo no Telegram, onde a gente está criando uma comunidade, a gente discute sobre RPA, a gente discute sobre automação, dicas de automação, e por hoje é isso. Obrigado e até mais.